calhar começamos as apresentações, por isso hoje o tema será sobre Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS. Quem irá apresentar será o professor Dr. Álvaro Moreira da Silva, pneumologista e intensivista, que trabalha no Serviço de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Obrigada, professor Álvaro, por ter aceito o nosso convite. E boa sorte. E acho que podemos começar também. Já esperamos uns 5 minutinhos. Sim, senhor. Então vamos lá começar a falar sobre aquilo que a gente sabe pouco, o que é sempre um gosto, particularmente quando isto não funciona. A passagem dos slides. Deixa eu ver o que é que aconteceu. Já está. O nosso sumário vai ser tentarmos falar sobre a definição, a epidemiologia, os biomarcadores e a genética, a patogénese, mas fundamentalmente sobre tratamento e prevenção. É propositado o meter aqui a prevenção. As definições até agora da RDS são 4. A última já é de 2012. O início começou em 1967, com, digamos, um grupo de médicos, colegas de Denver, que fizeram a sua primeira definição. E imaginem que juntaram 12 doentes, fizeram um paper, um artigo, e enviaram para o New England e foi liminarmente recusado. Esta última definição do síndrome do distresse respiratório agudo é uma definição que quebra com a tradição. E a tradição, ou a quebra, é a categorização, digamos, da gravidade do RDS em 3 patamares. De acordo com o valor da razão PO2, FiO2, 200, 300, 100, 200, menos que 100, assim classificando ligeiro, moderado e grave. Esta definição é uma definição que envolve, digamos, estes valores deverão ser obtidos com uma PIP mínima de 5. Esta definição é uma definição, como todos os síndromes, que tem os seus gaps, as suas faltas, isto é, não é uma doença, não existe nenhum gold standard de diagnóstico, as causas e os fatores de risco são muito heterogéneos e, finalmente, o resultado destes doentes com RDS, as suas comorbilidades provavelmente serão os grandes determinantes quer da gestão clínica, quer da gravidade da doença e, consequentemente, da sua gravidade. Classicamente, nós usamos, portanto, aqueles critérios fisiológicos, funcionais, não é, da gravidade, do seu grau de hipoxemia, juntamente com dados da imagem. E a imagem fundamental é a presença de opacidades de padrão alveolar, presentes por broncograma aéreos, bilaterais, não necessariamente simétricos, mas que revelam, digamos, uma entre aspas, inundação aguda dos alvéolos e a consequente hipoxemia refratária. As imagens muitas vezes são algo confusas, ou pelo menos que não nos deixam facilmente apontar imediatamente para o RDS, e repetindo, nem sempre são simétricas e mostram, quando se utiliza contraste, situações de alterações francas da ventilação-perfusão, portanto, uma situação em que a hipoxemia resulta de, digamos, uma lesão alveolar difusa. Os fatores de risco são mais ou menos conhecidos.
embora a exposição a estes fatores de risco, nem todos os doentes desenvolvam RDS. Mas, no contexto da medicina intensiva, a maior parte das situações resultam de dois grandes compartimentos. Ou uma lesão pulmonar direta, ou uma lesão pulmonar via sistémica ou indireta. No dia-a-dia, o mais comum é realmente a sepsis, a pneumonia, a aspiração de gás, do conteúdo gástrico, as lesões inalatórias e digamos, nos fatores de riscos indiretos, talvez sejam as situações de sepsis, trauma, pancreatite, portanto, situações, digamos, de um insulto, de uma lesão, de um risco sistémico. Uma outra das questões que se põe é que há uma série de situações ou patologias que podem mimetizar particularmente o aspecto, digamos, imagiológico, nomeadamente as próprias doenças primárias intersticiais pulmonares, as lesões associadas às vasculites e a insuficiência cardíaca congestiva. Um dos aspectos desta última definição é que se verificou que pelo menos um terço dos RDS têm concomitante uma situação de insuficiência cardíaca congestiva. Portanto, aquele conceito obsoleto, e só lembro por uma razão histórica, da inexistência de uma explicação fácil de um quadro de RDS por insuficiência cardíaca está ultrapassada. Outro aspecto importante é que o RDS é claramente uma das situações nosológicas, uma das patologias frequentes entre os intensivistas, particularmente porque representam no mínimo 10% dos doentes admitidos e 20 e tal por cento dos doentes sob ventilação mecânica. Para além disso, ainda relativamente pouco estudado, as consequências do RDS, que são, digamos, pelo menos 50% dos doentes, depende dos artigos, das séries publicadas, mas 50% dos doentes, ao fim de 6 meses, ainda não conseguem trabalhar. E os outros podem ficar com sequelas, quer sejam cognitivas, quer sejam síndromes pós-traumáticos, stress pós-traumático e mesmo as miopatias ou as doenças de fraqueza muscular. Doutor Álvaro, só um minutinho. Eu ia só pedir a quem tem os micros ligados, por favor, desliguem, causa imensa interferência. Por favor. Eu julguei que era, digamos, um fundo sonoro que até dava... Não. Alguém que tem os micros ligados. O glamour disto. Bom, seja como for, apesar desta definição ter já uns anos, o que é que nós verificamos? Verificamos que o RDS continua subdiagnosticado, particularmente o RDS ligeiro. E em oposto, é óbvio, ao RDS grave. E esta diferença é significativa. Por outro lado, verificamos que este reconhecimento, além de, digamos, passar ao lado, também ocorre de forma não atempada, isto é, de forma tardia. O mesmo acontece para, digamos, as terapêuticas, entre aspas, terapêuticas de suporte, basicamente, em que continuam ainda, mesmo aquelas de reconhecido impacto no autocarmo dos doentes, continuam a ser subutilizadas. Relativamente ao seu prognóstico, ao seu resultado hospitalar, nós vemos que as mortalidades estão de acordo com o grau
de gravidade de início. Mas, em particular, estão muito associadas, a probabilidade de sobrevida hospitalar está muito associada ao grau de, digamos, de compromisso da driving pressure. Isto é, a driving pressure é a diferença entre o valor da pressão de platô, a pressão de plano alto, digamos, o valor da compliance, menos a PIP total. Já falaremos a seguir. Como já foi dito, o RDS não ocorre na maior parte dos doentes que têm fatores de riscos para RDS, o que naturalmente faz suspeitar que haja um papel, digamos, um fator de risco genético, ou uma suscetibilidade genética, e realmente alguns genes e algumas mutações já foram identificadas, alguns polimorfismos, mas ainda sem significado, digamos, clínico que se possa, digamos, utilizar no dia a dia. Mesmo a suscetibilidade do RDS, conotado com o outcome e com as tais polimorfismos de uma série de marcadores genéticos, ainda tem o seu, entre aspas, impacto clínico bastante limitado. Relativamente aos biomarcadores, o mesmo acontece, isto é, embora saibamos que há um conjunto de marcadores, biomarcadores que estão, digamos, que são sinais inequívocos de inflamação sistémica, como as interleuquinas, como as lesões endoteliais, como o surfactante, a proteína D, a proteína C, o plasminogénero, etc. No entanto, embora fosse potencialmente muito útil para definirmos subgrupos que eventualmente poderiam responder a terapêuticas dirigidas, essa translação para a atividade clínica ainda é limitada ou mesmo incipiente. O que é que acontece no RDS, do ponto de vista, digamos, de patogênese? Temos aqui à minha esquerda o pulmão, o alvéolo normal, e há uma fase inicial exudativa, que não é mais do que uma resposta inflamatória intensa, amplificada, que faz disrupção do endotélio alveolar, da barreira intersticial, do epitélio intersticial, com uma inundação de uma fase, por isso é que chama fase exudativa, que com uma inundação de proteínas, de mediadores químicos, de inflamações celulares, etc., que bloqueiam e que são os, digamos, os grandes responsáveis pela hipoxemia refratária. A seguir esta fase proliferativa, vem uma segunda fase, chamada fase fibrótica, que curiosamente não quer dizer, sendo importante porque é uma fase de cicatrização, esta fase fibrótica não ocorre em toda a gente, independentemente das suas consequências finais. Sabemos é que os doentes que têm uma fase proliferativa mais intensa, mais exudativa, passam para a fase fibrótica, em que o que ficam são sequelas que, entre o funcional e o morfológico, pode não haver uma relação direta. E, portanto, haverá uma fase, digamos, haverá subpopulações de doentes que a sua resposta, que seria uma resposta de recuperação, evolui para uma fibrose com as sequelas irreversíveis. Ajudando um bocadinho com o recurso a este gráfico, nós vemos que temos, digamos, 2 ou 3 fases, que são a fase inicial, a tal fase exudativa, que irá aproximadamente até o 3º dia. Essa fase exudativa sobrepõe-se em parte a uma fase, digamos, da tal lesão endotelial, chamado anteriormente membranas hialinas,
e que depois evolui praticamente na sequência do declínio da fase exudativa para a tal fase ou estadio proliferativo, que mais não corresponde que à sua cicatrização com ou sem recuperação funcional. Como sempre, isto abre-nos aqui sempre a discussão de que, sabendo nós que temos fatores de risco, sabendo nós que o RDS não é mais do que uma primeira disfunção de órgão, que vai evoluir para, se não for suportado, se não for atempadamente e adequadamente suportado, evolui para uma disfunção multiorgânica, faz-nos sempre aquela, pôr perante uma situação, entre aspas, de desafio, isto é, será que nós conseguimos fazer uma prevenção primária? E o que é isso de prevenção primária? O que nós fazemos até agora não passa de uma prevenção secundária, isto é, após a instalação de critérios de definição, desde que a gente os reconheça atempadamente, conseguimos pelo menos minimizar as lesões, a tal lesão alveolar difusa, que curiosamente só aparece em casos, digamos, ou aparece com mais intensidade e que aparentemente não estará diretamente ligada à própria lesão inflamatória, mas que é amplificada pela ventilação mecânica. Relativamente à prevenção terciária, pouco ou nada conseguimos fazer, ou pelo menos ainda não temos muito mais do que os cuidados de evitar as miopatias, as sedações prolongadas, a paralisia muscular, etc., para minimizar ao máximo, melhorar o outcome e diminuir as complicações das complicações do RDS. Se olharmos com atenção, nós conseguimos ver que, até agora, toda a terapêutica que nós conseguimos gerir ou que conseguimos implementar no RDS é, de uma maneira geral, tardia. Isto é, nós temos aqui um espaço enorme que poderá começar quer no ambulatório, quer na sala de emergência, e quando nós apanhamos os doentes já nos cuidados intensivos, já estamos numa fase muito adiantada da sua progressão, que veja, porque são horas, na fase de progressão onde, digamos, a prevenção primária falhou. Por outro lado, se olharmos só por curiosidade, vemos que a maior parte destas situações dos doentes com risco de RDS são mais ou menos conhecidas há muito, isto é, as pneumonias, a sepsis, as doenças inflamatórias sistémicas, o trauma, o excesso de transfusões, a radiação, a quimioterapia e por aí fora. Portanto, primeira prioridade quando olhamos para o tratamento. Nós não sabemos qual é a melhor abordagem ou a abordagem otimizada da terapêutica do suporte do RDS. Sabemos que sim, que há duas coisas que podemos, que é, de acordo com a causa, de acordo com as comorbidades presentes, assim está associado ao outcome destes doentes. E o nosso principal enfoque deverá ser em limitar ao máximo a lesão pulmonar, que é consequência de, para além da resposta inflamatória, que é consequência da ventilação mecânica em pressão positiva, que é o que nós utilizamos na esmagadora maioria dos casos. Portanto, este equilíbrio, esta combinação entre minimizar a lesão
pulmonar induzida pela ventilação, VILI, e a diminuição da resposta inflamatória têm sido os caminhos terapêuticos que nós temos conhecidos. E desses caminhos terapêuticos, eu saliento aqui 10 itens, particularmente os corticoides, os ECMOs, a fluidoterapia, a ventilação protetora pulmonar, os agentes neuromusculares, a PIPs e a ventilação em pronação. Muitos insucessos temos acumulado, particularmente estes que estão aqui descritos, nomeadamente os vasodilatadores inalados, a encisteína, os antioxidantes, a proteína C ativada, estatinas, o surfactante, portanto, até ao momento, do ponto de vista farmacológico, o nosso arsenal terapêutico é muitíssimo restrito. O que é que sabemos? Sabemos que estes 4 itens, embora sem certezas, digamos, sem graus de evidência absolutos, sabemos que estes 4 itens, e passo a citar, a ventilação mecânica protetora, a ressuscitação ou fluidoterapia, as estratégias de fluidoterapia, particularmente mais restritivas, a ventilação em pronação e o uso adequado, quer da sedação, quer dos agentes de paralisia neuromuscular. E quando olhamos para isto, verificamos que, e olhando agora exatamente, ou mais concretamente, para a utilização de um baixo volume corrente, e o que é um baixo volume corrente? Um baixo volume corrente quer dizer que nós adotamos uma ventilação com um valor de volume corrente menor ou igual a 6 ml do peso ideal. E verificamos que os diferentes estudos assim apresentam diferentes resultados. Mas quando fazemos uma meta-análise, verificamos que há, uma redução que até foi quantificada de 9% da mortalidade quando, a ventilação mecânica protetora pulmonar com volumes correntes menor que 6 ml do peso esperado é utilizada. O mesmo acontece para a duração da ventilação mecânica nos doentes, isto é, quando utilizamos a tal ventilação protetora com baixos volumes, quando digo baixos volumes, repito, menos de 6 ml de volume corrente de quilo de peso ideal, verificamos também que há qualquer coisa que nos diz que, para além da melhoria do outcome, da mortalidade intra-hospitalar, também há uma diferença não significativa, mas há um efeito de redução do tempo de internamento em cuidados intensivos. Portanto, para ficarmos como digamos, forma mais pragmática, é aceite que a otimização da ventilação, do suporte ventilatório mecânico no RDS deverá respeitar estes 5 itens. O tal volume corrente reduzido, a tal pressão de platô, que no fundo mede, através da pausa expiratória, mede o grau de compliance pulmonar, que não deverá ultrapassar os 30 a 35 centímetros de água, uma frequência necessária para manter, digamos, o washout, a remoção de CO2, pelo menos sem compromisso, embora haja possibilidades, temos uma hipercapnia permissiva, mas sem a necessidade de correr riscos em termos de pH, isto é, o limite, até onde é que eu posso deixar ir a hipercapnia permissiva? Talvez até pH 7,25, não estou certo disso, mas a maior parte das coisas
dos artigos apontam para isso, e minimizar, digamos, otimizar, que parece ser este talvez, embora seja um resulto de uma fórmula matemática, que é a driving pressure, isto é, a driving pressure no fundo é o resultado de ajustarmos um volume corrente ao grau de compliance pulmonar que o doente tem. Isto tudo para dizer o quê? Que devemos manter a tal driving pressure, isto é, a diferença entre a pressão de platô e a PIP, abaixo de 14 centímetros de água, mas acima de tudo o que falta aqui é uma última frase: individualizar. Individualizar para o doente que está à nossa frente. Relativamente à tal fluidoterapia mais restritiva versus a fluidoterapia liberal, isto é, independentemente de usar diuréticos, albuminas, cristalóides, não cristalóides, os graus de evidência não são assim tão fortes quanto a gente queria. Há poucos estudos que nos falam que poderá haver um grau de evidência moderado, mas que os riscos também estão presentes. E os riscos que estão presentes são, fundamentalmente, a lesão renal aguda e a situação digamos, de necessidade de técnicas de supressão renal na consequência da lesão renal aguda, e que nos dizem, de qualquer maneira, que poderemos ter a necessidade de, em vez de falar em fluidoterapia restritiva, e perdão uma repetição, falarmos da fluidoterapia individualizada. Outro grande pilar do bloqueio neuromuscular, da paralisia neuromuscular, os diferentes estudos mostram nos RDS moderados e graves, há uma diminuição ou um impacto positivo no outcome, favorecendo a sua utilização. Provavelmente isto tem a ver com, por um lado, uma mais fácil sincronia doente ou ventilador doente, e uma diminuição, digamos, do drive respiratório e do colapso e a abertura dos alvéolos, que poderão, digamos, acarretar a tal lesão, amplificar a lesão alveolar difusa. Relativamente à pronação, curiosamente, apenas um estudo, embora com dimensões de população relativamente robustos, há apenas um estudo que mostra uma mais alta probabilidade de sobrevida nos doentes que são pronados, mas só nos que são graves ou moderados, e no mínimo, dos mínimos, sempre maior que 12 horas, e sendo o ideal 16 a 18 horas, em que realmente essa diferença passa a ser significativa. Quando digo diferença, é a probabilidade de sobrevida a favor do grupo que é ventilado em pronação. Por outro lado, a infecção a SARS-CoV-2 ou a pneumonia com RDS a SARS-CoV-2 também nos veio mostrar que existem duas subpopulações distintas de doentes, os respondedores e os não respondedores, que foram, digamos, classificados fenotipicamente H e L pelo Dr. Gratinoni e colaboradores. Relativamente aos corticoides, a confusão ainda é maior, porque a utilização de corticoides tem tido altos e baixos, e nós neste momento vivemos que a utilização, digamos, grosso modo, nos doentes graves e moderados, da dexametasona, mas
ainda não há nenhum estudo que nos mostre com uma qualidade de evidência científica que realmente os corticoides tenham algum impacto claramente significativo no outcome destes doentes. Para além de que não é nada desprezível, digamos, a concomitância das lesões ou da toxicidade dos corticoides, nomeadamente as infecções e a miopatia. Eu vou voltar atrás aqui só aos paralisantes musculares para relembrar que eles devem ser utilizados só nos doentes graves ou nos doentes que tenham menos 150 de PF, portanto, a razão, pressão parcial de O2 com a FiO2, e que devem ser utilizados no máximo 48 horas, porque depois há um preço de toxicidade que é muito significativo, além de essa toxicidade traduzida pelas miopatias, a fraqueza muscular e, portanto, o prolongar da necessidade de suporte ventilatório, podem ser até irreversíveis. Relativamente à ECMO, isto é, a oxigenação extracorporal por membrana, a experiência que ainda existe até o momento ainda é relativamente limitada, é indicada por várias escalas de gravidade, nomeadamente a Murphy e a razão PO2, CO2 menor que 60, mas os centros ainda estão numa fase, digamos, que não é nem, digamos, ainda não se conseguiu atingir a robustez de evidência clínica que realmente tenha um impacto positivo no outcome e apenas se recomenda como terapêutica de resgate. E assim, em sumário, o que é que nós sabemos? Sabemos que, idealmente, nós devíamos prevenir o RDS. Como é que se previne? Por exemplo, prevenção primária, a vacinação antipneumocócica, a vacinação para a influenza, a intubação e os manuseios da via aérea no perioperatório, a identificação atempada dos doentes sem risco de RDS e, portanto, removendo todos ou minimizando esses riscos. E depois, a fase, digamos, de suporte. Sabemos que estes 4 itens, portanto, a ventilação protetora, a pronação, o bloqueio neuromuscular, a utilização otimizada da PIP, são, digamos, indicadas nos moderados, nos RDS moderados e severos, mas que a todos é preciso não ultrapassar os tempos de 48 horas de colorização contínua. A reversão, digamos, diária ou circadiana do nível de sedação e uma gestão individualizada, quer da fluidoterapia, quer da nutrição, são fatores, digamos, transversais e independentes do grau de gravidade deste RDS. Assim, teoricamente, num mundo perfeito, nós teríamos uma checklist para a prevenção da lesão pulmonar, que se baseia exatamente que é, se eu tratar adequadamente e atempadamente a sepsis, se eu minimizar os riscos de aspiração, se eu tiver uma fluidoterapia, digamos, personalizada, individualizada, se eu limitar, digamos, o grau de transfusões que fazemos, se eu limitar e estiver atento aos sinais de extubação, conseguimos, utilizando esta checklist, eventualmente diminuir a gravidade e melhorar os outcomes do RDS. Eu agora aguardaria pelas vossas perguntas. Obrigada, Dr. Álvaro.
Espero não ter pedimos sido um bocadinho o espaço e de ter discussão. cumprido o tempo. Sim, acho que sim. Sim, temos tempo, sim. Se alguém quiser fazer alguma questão, um comentário. Talvez eu partilhe mais as minhas dúvidas, que são, sempre que se prepara este tipo de temas comuns, não é? Temas de dia a dia, a gente encontra mais dúvidas do que certezas. E uma das certezas que eu encontrei foi que realmente tem que ser individualizado, isto é, desculpem a expressão, o chapa 27 não serve. Ou seja, temos que, eu acho que partilho convosco, raramente a gente acerta no peso do doente, muito menos no peso ideal, certo? Muitas vezes nós temos necessidade de ajustar a recitação de acordo com a situação clínica, não é? Com o choque, com o grau de choque. E faz-me lembrar um bocadinho os antibióticos, isto é, se nós atuarmos sempre atempadamente nas tais primeiras 2 horas, se nós minimizarmos ao máximo ou limitarmos ao máximo a lesão, o trigger inicial do RDS, talvez a gente consiga fazer melhorar as outcomes, porque depois do RDS severo nós ainda continuamos com mortalidades superiores ou próximas dos 60%. Agora, aguardo as vossas dúvidas, inclusive do seu doutor iPhone de Rogério. Rogério, quer dizer alguma coisa? Nem a doutora Joana tem dúvidas. Das duas, uma. Não, eu acho que as Isto dúvidas surgem sempre, não é? Depois de ouvir e depois ficamos claros que está ainda tanta coisa. Eu acho e nós vamos estudando, aquilo que nós vemos é que podemos tentar não fazer muito mal. E se conseguirmos ventilar bem e não ir fazendo asneiras, às vezes isso pode ajudar. Só que alguns doentes vão correr mal e temos que ir atrás deles. Agora é tentar ver os que der para correrem menos mal e para intervir a tempo, aí conseguimos fazer alguma diferença. Eu concordo inteiramente, mas a grande diferença para mim, que muitas vezes eu próprio dou comigo a questionar, é este conjunto de ventilação protetora e restante terapêutico de suporte ainda tem uma evidência, apesar de mais de 50 anos de diagnóstico, digamos, da entidade neurológica, a RDS ainda tem as suas fragilidades. E não são tão pequenas quanto isso. Ainda há pouco tempo havia uma fotografia que corria mundo, e quando digo há pouco tempo, era uma fotografia no New England que mostrava o pulmão, o que acontecia ao pulmão, ao tecido pulmonar, sob ventilação mecânica, não é? Até se usava às vezes que isto não faz bem. Também passámos pela fase de que a ventilação invasiva ia resolver isto tudo, certo? E à medida que a gente, pelo menos eu que sou mais velho, já não, como é que se diz, já não compro assim estas coisas todas, facilmente. Importante, sim. Mas se tiver que tem um doente que claramente já ultrapassamos a fase de ventilação protetora, se tivesse que escolher um parâmetro para dizer, pronto, olha, vamos guiar por ele, escolheria a driving pressure? Eu sim, vírgula. Assim, eu não sei otimizar a PIP. Por alguma razão eu não falei na otimização da PIP. Por alguma razão não falei como é que se promove o recrutamento alveolar. Eu suponho que há receitas para todos os gostos, não é? Agora, relativamente à pergunta concreta, eu acho que o compromisso entre a driving pressure e o estado hemodinâmico do doente serão os dois melhores, talvez o pH, portanto 3, serão os 3 melhores marcadores de pelo menos que não estamos a fazer mal.
E a Eu não tenho Elisa coragem de falar Leonardo, mais aqui com o Dr. Álvaro e vou passar a palavra ao próximo, que isto... Olha, pensando nisso. e a Elisa Leonardo do SSD. O que é o SSD? Não me ouve. Deixa eu ver se há mais. SD é uma instituição de saúde, Ana, que organiza cursos online e é do Dr. Idalécio, do angolano. Muito bem. Então, os meus cumprimentos para o Hospital do Prendo e para os restantes hospitais de Luanda. Mais alguma pergunta? Foi um prazer. Eu suponho que a doutora Joana vai fazer o encerramento. Sim, temos só aqui Além de uma dizer pergunta várias aqui. vezes, desliguem os micros, por favor. Doutor Álvaro, temos só uma pergunta aqui no bate-papo. O peso médico ideal interno. ou o peso predicto? Isso. O peso predicto é o peso ideal. Certo? É só uma questão de nomenclatura. de tradução literal, não é? Do inglês predicted or ideal. Exatamente. Muito bem, então se calhar terminamos esta sessão. Obrigada, Dr. Alba, pelas noções que temos, exatamente que o ARDS ainda tem Algo que muito. seria uma pergunta, peraí, Joana, se faz favor. E a utilização da pressão transpulmonar através do balão esofágico. Isso seria o ideal, certo? A pressão transesofágica, no fundo, mede o swing da pressão pleural. E, pelos vistos, o swing da pressão pleural no RDS é digamos, o trigger e um fator de morbilidade de lesão pulmonar. Realmente, se nós pudéssemos medir isto de forma, digamos, um pouco mais generalizada, seria bastante útil juntamente com a driving pressure e a avaliação da compliance pulmonar. Viria a acrescentar mais alguma coisa. Por outro lado, existe, para além da pressão transpulmonar, a P01, isto é, o valor da velocidade do 0 ao 100, a velocidade ou sim, é a velocidade do drive respiratório medido no primeiro 0,1 segundos. Tudo isso já foi utilizado, mas não veio acrescentar, digamos, poderá vir a acrescentar quando nós conseguirmos ter robustez e números e evidência científica que realmente que nos traga algum impacto clínico, porque nós ainda na questão da fluidoterapia, mesmo na ventilação protetora, as limitações ainda são grandes, mas com certeza que é uma mais-valia, isto é, quem não sabe não vê, não é? E quanto mais monitorizamos, mais inputs temos e, portanto, os outcomes serão melhores. Muito bem. Mais alguma questão que queiram colocar? É agora ou Da nunca? minha parte, muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, doutor Álvaro, foi um Tenham prazer também. gostado e até amanhã para alguns e até qualquer dia para a maior Uma parte. próxima para outros. Obrigada então. Obrigada a todos por participarem e para a semana teremos nova sessão sobre tromboembolismo pulmonar, dia 19. Obrigada a todos, uma boa noite. Obrigado.